E hoje o nosso tema, rapaz, vamos conversar um pouquinho sobre a conceituação espírita sobre o bem e o mal. Nós escolhemos um artigo da equipe do CONCIESP, Consciência Espírita, Centro de Estudos Espíritas Paulo Apóstolo. A proposta do Espiritismo é a mesma de Jesus: resgatar os homens de sua imersão profunda nas espessas sombras do mal, através da prática corajosa e assídua do bem. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem comete, infrequentemente, faltas que, mesmo decorrente da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis, mas que o responsabilizam na razão e nos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos instintos. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. O que caracteriza a doutrina espírita e a torna facilmente assimilável é a sua objetividade. Pode-se dizer que o Espiritismo é uma doutrina de síntese, aversa a elucubrações teólogo-filosóficas estéreis. Ela foi direto ao coração através do raciocínio e do bom senso. Sua mensagem é convincente, satisfaz os mais básicos anseios existenciais do ser humano. Para os espíritos superiores, não há como abordar a questão do bem e do mal sem enfatizar a moral, que é a regra da boa conduta e, portanto, a distinção entre o bem e o mal. Por sua vez, a moral funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus, ensinam eles. Assim, a tão complicada questão do bem e do mal, que tantas controvérsias interpretativas ainda traz, sobretudo as esferas da religião e da filosofia, perde seu sentido paradoxal na clareza do ensinamento dos espíritos superiores. O bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei, ensina os espíritos a Allan Kardec. Não há margem para dubiedade. Jesus vos disse: vede o que quereis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganeis. Enfatizam e com isso alicerçam o fundamental conceito espírita de ação e reação, o que nos possibilita compreender o funcionamento das leis de justiça divina. Para o Espiritismo, a criatura não é punida nem é recompensada por Deus, mas sim colhe aquilo que espontaneamente semeou, através de sua conduta e suas obras, conforme muito bem explicou Jesus. Porque o mal se encontra na natureza das coisas? Pergunta profundamente filosófica esta de Kardec aos espíritos que o assessoravam durante a compilação de O Livro dos Espíritos. E eles respondem: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira experiência e para isto é necessário que ele conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. Os espíritos ainda esclarecem que o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha em fazê-lo, e que o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Outro conceito importante na questão do bem e do mal é a de que não é suficiente apenas deixarmos de fazer o mal para nos mostrarmos agradáveis a Deus, tentando assegurar uma situação futura. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer.
Mas este conceito ainda vai além, como um roteiro seguro para a nossa jornada evolutiva na Terra. Enfatizam os espíritos: não há ninguém que não possa fazer o bem, somente o egoísta não encontra jamais ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com os outros homens para se fazer o bem, e cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Portanto, a proposta do Espiritismo é a mesma de Jesus: resgatar os homens de sua imersão profunda nas espessas sombras do mal, através da prática corajosa e assídua do bem. Pois é, meus amigos, estamos aqui tentando compreender, essa mensagem que foi lida na noite de hoje. Estamos aqui com Nova Luz, como vocês podem ver, na nossa casinha, simples, mas que a gente tem tentado utilizá-la da melhor maneira possível, com o intuito de fazer o bem às pessoas. Aqui, não só aqui, eu digo aqui porque eu estou aqui, mas eu falo em relação à doutrina espírita. Aqui nós compreendemos a necessidade de realmente estarmos colocando em prática as mensagens que Jesus nos traz. É complicado, porque nós não queremos ser os donos da verdade. O que nós queremos é que as pessoas compreendam as mensagens que os espíritos superiores nos trazem, mostrando-nos as consequências de não fazer o bem. Porque, como diz no texto, não é só não fazer o mal. Tem pessoas que deixam de fazer o bem quando se tornam omissas ou quando simplesmente se isolam e não querem participar das atividades, por exemplo. É preciso que nós compreendamos que existem várias maneiras de se fazer o bem. Uma delas é emprestar os teus ouvidos. Uma delas é emprestar o teu silêncio, para fazer com que a pessoa possa sentir-se à vontade em conversar, em trocar ideias, desabafar, botar ali, expor ali as suas angústias. Quantas pessoas não conseguiram, serem evitadas, que viessem a ceifar suas próprias vidas, apenas porque tiveram a oportunidade de conversar com alguém no atendimento fraterno, numa casa espírita. Quantas pessoas precisam passar, pelo atendimento fraterno para compreenderem o potencial que elas têm e desconhecem. Então, veja bem como é interessante essa oportunidade que Deus nos dá de sermos úteis, de nos tornarmos úteis, Desculpem o meu português. Mas é verdade, às vezes a gente não sabe o quanto a gente pode ajudar, o potencial que nós temos em poder servir aos nossos irmãos. Então a mensagem ela nos remete a esse pensamento. Muitas vezes acharmos que fazer o mal é agredir alguém fisicamente ou de uma forma materialista. Não. Muitas vezes fazemos o mal quando deixamos de ajudar alguém através de uma palavra amiga. Fazemos o mal quando atacamos o outro de uma forma gratuita, só por não concordar com os nossos pensamentos, por discordarem de muitas vezes daquilo que acreditamos. Já é um mal em si. Então, fazer o bem também é respeitar o outro. Respeitar o outro com as suas ideias, com as suas escolhas. Eu ouvi outro dia num canal aqui do YouTube um rapaz que diz: quem somos nós para julgarmos o sonho do outro? Então, ajudar sem interesse, fazer o bem de todas as maneiras possíveis. É esse o nosso objetivo. Valeu, um abraço, até uma próxima oportunidade.